Olá pessoal, eu sou Edivaldo Toledo, estamos no mais um Isso Pode Ajudar, segunda semana de setembro, com a doutora Núria Margalef, médica geriatra. Muito obrigado por ter vindo, doutora. Eu que agradeço. Sempre enriquecendo de conteúdo na parte do processo natural do envelhecer. Doutora, o que eu vejo nos atendimentos domiciliares é a parte dos filhos. Né? Os filhos, você citou a parte da não inversão do papel no primeiro, mas o processo de aceitação do próprio filho, né? Do processo de envelhecimento dele. Como lidar com essa situação? Porque é uma geração sanduíche, né? Eles estão cuidando dos pais, mas eles estão cuidando dos netos e dando suporte aos filhos. Então, e fora a parte econômica, o envelhecimento natural, às vezes com algum uso de algum medicamento de uso contínuo. Como lidar com tudo isso e ainda ser o suporte emocional, físico e financeiro. Às vezes. Envelhecer não é um processo fácil, mas eu falo que é um presente, porque você vai aprendendo com o decorrer do tempo, né? O envelhecimento, ele te traz limitações físicas, tá bom? E traz as limitações financeiras. E a gente realmente está numa geração onde idosos estão cuidando dos seus idosos. Sim. Né? E não só dos idosos, estão cuidando dos netos, estão muitas vezes dando suporte até financeiro para os filhos. E isso não tem sido muito fácil, né? Não tem sido muito fácil até emocionalmente. Eu percebo muito isso no consultório. Mas o que eu falo para eles é: tentem manter o máximo a saúde física e mental regular, para que vocês consigam dar suporte para tudo isso que vocês estão passando. Então eu falo, o importante é você ter a saúde física, a saúde mental e espiritual, né? Para que você tenha ferramentas, autonomia física, força física, vigor físico para dar conta de todas essas demandas, saúde mental para você poder também dar conta de todas essas demandas, mas principalmente a espiritual para você ter resiliência para passar pelos momentos que às vezes não vão ser tão fáceis, como por exemplo perder os pais idosos, né? Ou cuidar dos netos, mas numa fase que você nem precisaria mais cuidar, né? Os filhos já estão criados, então você tem que criar novamente, e isso é um desgaste totalmente físico e emocional. Então isso precisa muito de um suporte de várias vertentes, né? Então eu falo que é importante você se munir de vários armamentos para você enfrentar a guerra que você vai passar. E o que as pessoas precisam compreender é que esse suporte inclui o médico geriatra. Sim. Porque às vezes a família dá um suporte tão grande a este bisavô que está na casa que esquece de si. Né? Então, onde a consulta muitas vezes tem que ser direcionada, a gente atende famílias, mas a gente acaba direcionando para aquele pilar de cuidado, né, daquela casa. O que eu falo muito é que o geriatra ele não caminha sozinho, né? Ele precisa ter uma equipe de gerontologia junto, Sim. né? Então, é importante entender que o gerontólogo é todo profissional que trabalha com envelhecimento, que estuda e que trabalha com envelhecimento. Né? Então, o enfermeiro, o dentista, o fisioterapeuta, o psicólogo, são outros profissionais que não o médico, que é o geriatra, mas que entendem de envelhecimento, estudam envelhecimento e que podem me ajudar como profissional médico a dar suporte necessário para essa família. Né? E principalmente para esse filho que está passando por um momento. Então, é importante que esse filho entenda que, se ele tem mais de 60 anos, ele também é idoso. Sim. Então, não adianta ele dar todo esse suporte só para o pai que tem 90, ele tem que dar para ele também. Às vezes é mais para ele. Às vezes é muito mais para ele. Eu tenho vários filhos em consulta que às vezes eu falo, olha, você está se cuidando? Porque você percebe que o pai está super bem, está super regulado. O filho está num esgotamento, num estresse de cuidador, num esgotamento físico, mental. E eu sempre falo, se você não cuidar de você, você não vai dar conta de cuidar dele. Então, pense que isso não é egoísmo. Às vezes os filhos se colocam nisso, nossa, mas eu vou pensar em mim primeiro. Mas eu sempre falo, mas isso não é egoísmo, isso é até você ser generoso, Sim. Né? Você está cuidando de você para que você possa dar para o seu idoso o seu melhor, a sua melhor versão, né? Então é importante. E o bom do médico geriatra é que é um profissional que ele consegue trabalhar muito bem com a equipe multidisciplinar. Ele, pelo contrário, né, ele puxa a equipe disciplinar. Ele não sabe trabalhar sozinho. Não consegue trabalhar sozinho e nem pode. Nem pode. Nem pode.
né? Precisa, enfim, de uma profissional como terapeuta ocupacional, por exemplo, que muitas vezes as pessoas acabam deixando o atendimento. Não sabem, às vezes, nem para que serve. E eu sempre falo, muitas vezes, sem um terapeuta ocupacional, eu não consigo organizar a casa desse paciente, auxiliar essa família, como lidar com as demandas diárias. Eu preciso de um profissional que me auxilie, porque às vezes pergunta para mim, que sou a geriatra, e eu falo, olha, eu brinco, eu não sei tudo. Né? Exatamente por isso que eu preciso dos gerontólogos. Eles têm outras ferramentas, e ferramentas que me ensinam também, eu também aprendo. Todo mundo aprende. Todo mundo aprende. Nós somos uma colcha de retalhos, né? Cada um é um pedacinho. Se um pedacinho não dá para cobrir só o dedo do pé. Sim. Então eu cubro só o dedo do pé, mas se eu colocar o psicólogo, o enfermeiro, o terapeuta ocupacional, né? Eu vou fazendo de vários pedacinhos uma colcha que vai cobrir a cama inteira. Com certeza. Né? O cuidado vai ficar muito mais leve para todo mundo. Inclusive até para diminuir o estresse desse cuidador, desse filho que está cuidando. Né? Porque você ser um cuidador profissional tem uma outra visão. Ele é um profissional, ele sabe como lidar, né? E por mais apego que ele tenha ao paciente, ele não tem o mesmo vínculo que um filho. Sim. Né? Então, para o filho é muito mais pesado. Tem um vínculo afetivo. Não é fácil ver aquele pai adoecido, aquela mãe adoecida, envelhecendo, perdendo a autonomia. Nossa, era minha Mulher Maravilha. E agora eu preciso trocar fralda. Então, a gente precisa dar suporte para esse filho também. Ele também precisa entender que receber ajuda não é diminuir o trabalho dele. Muito pelo contrário. É somar. É somar. E ensinar para que ele entenda o processo do próprio envelhecimento. Eu sempre falo para os filhos, nós somos uma equipe, vamos trabalhar juntos. Né? Se cada um fizer um pedacinho, não vai pesar para ninguém e a gente vai conseguir fazer o que precisa fazer. Não carrega tudo para você. Divide um pouquinho. Divide um pouco. Doutora Núria, o doutor Alexandre Kalash, grande geriatra, trouxe algum tempo atrás o termo envelhecência. Uhum. O que é isso? Envelhecência. Eu brinco que a envelhecência é depois da adolescência. Tá? Então, quando a gente tem adolescência, a gente tem a parte das mudanças de que você está saindo de uma fase de criança entrando numa fase de adulto, né? Todo esse processo de adolescência. Mudanças hormonais, mudanças físicas, mudanças emocionais. Envelhecência é a mesma coisa. Você está saindo da sua idade de adulto jovem e entrando numa idade de adulto maduro, né? Iniciando o seu processo de envelhecimento mais evidente. Né, que é o que eu falo, envelhecimento a gente tem desde que nasce, mas a partir dos 40, 50 anos a gente começa a ter o envelhecimento mais evidente. Já sinto. E a partir dos 60 mais evidente ainda, né, principalmente as mulheres que entram em menopausa, então se torna mais evidente, né. Então esse é o processo de envelhecência, passar da idade do adulto jovem e entrar para a idade do adulto maduro, onde você vai ter suas mudanças hormonais, onde você vai ter suas mudanças sociais, né? Muitas vezes você se aposenta, os filhos saem de casa, então sua posição social muda, né? Sua mudança mental, você já não pensa como pensava quando tinha 30 anos, sua bagagem é outra, então você vai tendo todo esse processo de envelhecimento e vai começando a ter suas limitações físicas, que você vai ter que aprender a lidar com elas. Aí entra a questão da autonomia, tomar posse do seu autocuidado, da promoção. Isso. Qual a sua orientação? Autocuidado eu brinco que é usar todas as ferramentas que você pode, se armar para a guerra, né? Então, atividade física para manter sua autonomia física, tá? Manter sua espiritualidade, porque isso te dá ferramentas de resiliência, manter sua saúde de sono, porque isso faz com que o seu organismo se adeque para o dia seguinte, estabilize toda a sua parte hormonal, tenha uma dieta adequada para que você possa dar nutrientes para o seu corpo e manter a saúde óssea, muscular, mental, tá? E claro que a gente sempre fala que ir se preparando com o envelhecimento até com a sua parte financeira, porque para você ter um envelhecimento saudável, é importante que você também se planeje. Sim. Tá? Para que quando você chegue nesse processo de envelhecimento, onde talvez a sua parte financeira já não venha de um trabalho diário, você possa se sustentar e não passe por grandes atribulações, né? Grandes apuros. Certo. E na rotina, no consultório, as pessoas se preparam ou
simplesmente a vida acontece como ela tem que ser? Eu acho que atualmente a gente tem 2 gerações, tá? A gente tem as gerações dos 80, 90 anos, que foi aquela geração que trabalhou muito, foi criada para trabalhar, construir a casa, criar os filhos, e aposentar e envelhecer. Tá? Esse é o idoso que não veio preparado para envelhecer. Tá? Então, é o idoso que realmente tem muitas limitações físicas e muitas limitações financeiras, e que precisa de muita ajuda dos filhos. E a gente tem a geração dos filhos agora, que são os 50, 60 anos, que são maravilhosos, né? Então, eles querem envelhecer pensando que eles não querem que os filhos cuidem deles, né? Então, eles já pensam na parte financeira, eles pensam como melhor uma atividade, que tipo de atividade física eles podem fazer, qual é a dieta mais adequada, o que eles precisam fazer para se tornar um idoso com menos limitação do que o pai e a mãe que eles estão cuidando atualmente. Então, é muito interessante quando, por exemplo, falo que um idoso tem osteoporose e a filha fala, doutora, a senhora acha que seria melhor eu também fazer um exame, porque de repente eu tenho osteoporose, eu também já posso ir tratando? Interessante. Né? É interessante. Minha mãe tem artrose, o que eu posso fazer para que eu não tenha tantas dores quando eu estiver na idade dela? O que a gente pode fazer? Atividade física, não ganhar peso, dieta adequada, mas é isso. Então, eu acho que a gente tem 2 gerações atualmente, sabe? A geração do muito idoso, que foi uma geração que a gente fala é a geração de ferro, Sim. né? Que veio só trabalhando, trabalhando, trabalhando e suprindo a sua prole, e que hoje são idosos com muitas limitações físicas, né? Mas tem os filhos dessa geração, que já são filhos que querem trabalhar para não ter as mesmas limitações. E tem os netos que vão ser completamente diferentes. Eu acho que vai ser uma geração sensacional e vão ser velhinhos espetaculares, porque hoje a gente já pega aí idosas que são maravilhosas, né? Você sente uma restrição familiar ou do próprio idoso com as adaptações dentro de casa para o processo de envelhecimento ou não? Eu vejo sim, ainda a gente tem, como eu te falei, são 2 gerações diferentes, né? Eu percebo que os muito idosos, eles têm essa limitação, às vezes, até para usar uma bengala. Ele fala, eu não sou velho para usar bengala. Então, que dirá botar uma barra de segurança no banheiro, um Nossa, assento facilita elevado. tanto pra gente. E aí eu falo para eles, olha, eu te garanto, porque vai furar minha parede, mas hoje em dia não precisa mais furar a parede, a gente tem outros que são de ventosa, você não precisa estragar seu vaso sanitário, você pode colocar um assento. E quando você consegue convencê-lo, primeiro, de um assento elevado, que ele não precisa furar o vaso sanitário dele, e ele experimenta, que ele vê que é muito mais fácil levantar e sentar desse vaso, ele começa a entender que outras coisas podem facilitar também, né? Eu acho que dentro dessas limitações que a gente fala, que a gente tem que ir adaptando a nossa casa, as barras de segurança, o assento elevado, são os que a gente mais sabe, né? Mas eu acho que a minha maior briga ainda são os tapetinhos. Os tapetinhos e os chinelinhos, né? Os tapetinhos e os chinelinhos ainda é um grande problema na hora das consultas. Eles ainda... E os mobiliários, né? E os mobiliários. Nossa, porque como é que eu vou tirar aquilo que foi, sei lá, da Maria Antonieta de dentro de casa? Aí você fala, então, meu amor, mas... Os corredores não são livres, o banheiro e às apertado. vezes mora numa casa com 50 degraus, e aí aquele idoso fica confinado dentro daquela casa, porque não tem como tirar. Porque ele tem uma artrose muito limitante, ele não tem como descer das escadas, então ele começa a ficar isolado lá dentro. Ou quando ele nem percebe que aquela escada é um problema, né? É muito. Então, eu acho que às vezes você convencer, mas eu morei nessa casa durante 40 anos, ok, mas hoje não dá mais para viver nessa casa, talvez para a senhora ir numa casa térrea ou num apartamento. Então, essas readaptações que a gente tem que ter a consciência de que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai precisar ter. Tá? Então, eu sempre falo, gente, só não vai ter a limitação quem morrer jovem. Porque quem envelhecer vai ter as suas limitações e vai precisar adequar o seu ambiente. Se você entender que adequar o seu ambiente não te diminui em nada e levar isso com bom humor, você vai ter uma qualidade de vida maravilhosa. Aí que entra um ponto-chave, doutora, que às vezes eu tenho uma certa dificuldade de informação mesmo com famílias, né? A gente pede tanto para preservar a autonomia, né? Preserve a autonomia,
escute o seu familiar, escute o seu idoso, mas os filhos se esbarram nessa questão da mudança da estrutura da casa, que é uma coisa tão óbvia pra gente, mas às vezes eles querem preservar nesse ponto. Como que é o diálogo com os filhos nesse ponto? Eu acho que para a gente que é profissional de saúde, é mais fácil entender que adaptar o ambiente vai tornar tudo mais fácil para todo mundo, inclusive para o filho. O cuidado fica muito mais leve, Muito, flui. Muito. Aquele filho que precisa segurar no braço do pai ou da mãe para levar e fazer um xixi no banheiro, não vai precisar mais se você tiver uma barra, ou se você colocar um andador. Então, ele não precisaria mais ir junto. Olha, é um serviço a menos para você. Às vezes é você mostrar isso. Né? Mostrar, olha, essa barra, esse assento, tirar o tapetinho, mudar para uma casa mais plana, tudo isso vai diminuir o seu trabalho, vai facilitar o seu cuidado. Se a gente consegue mostrar que aquilo é um instrumento de auxílio pro filho e não pro pai, ele consegue entender, porque muitas vezes ele acha que é um auxílio pro pai, então ele já está fazendo, não precisa. Se a gente conseguir mostrar para ele de que o auxílio não é pro pai, é para ele. Quando eu ponho a bengala, se ele cair, é você que tem que levar no pronto-socorro. Mas se ele tiver com a bengala, a chance dele cair é menos. É menor. Pensa, você não vai precisar levar no pronto-socorro. Então essa bengala não é nem para ele, é para você. Né? Eu coloquei a barra de segurança para ele ir até o banheiro. Por quê? Porque aí você não precisa levar. Olha, fortalecimento de braço, gente. Olha aí que beleza. Então, quando você muda a perspectiva, eles começam a enxergar de uma outra forma. E aí começam e é até bonitinho, porque eles voltam na próxima consulta falando, coloquei tal coisa. E como foi? Nossa, foi ótimo, agora eu já estou pensando em fazer a outra coisa. Então, eles começam a perceber de que realmente aquilo não vem para atrapalhar, vem para te agregar. Sim. Qual mensagem, tempo seu, você passa para quem tem medo de envelhecer? Eu falo que medo de envelhecer, eu acho que todo mundo tem. Mas não é o medo de ficar velho. A gente tem medo de ficar inútil, de ficar esquecido, né? De ficar sem utilidade, né? De perder a autonomia. Isso é um medo que todo mundo tem. Então, se a gente tem esse medo, vamos trabalhar contra, né? Por quê? Eu sempre brinco, enquanto a gente está no barco, tem que remar, né? Uma vez eu escutei de um paciente, mas remar para morrer na praia? Eu disse, não, mas morrer na praia todos nós vamos. Só que enquanto você está no barco e tem mar, a sua obrigação é remar. Entendeu? A maré vai subir, a maré vai descer e você tem que continuar remando. Então reme, faça coisas para manter a sua autonomia. Você não quer ser esquecido? Faça uma rede social para não ser esquecido. Você quer ter autonomia? Faça atividade física para manter sua autonomia. Você quer poder pagar suas contas? Então veja o que trabalho você pode fazer. Como você falou, hoje tem várias empresas. Mas eu era advogado, agora vou empacotar coisinha no supermercado. Qual é o problema? Trabalho é trabalho, não te diminui em nada. Muito pelo contrário. Né? Eu gostaria muito de ser útil. Vai ser voluntário. Então, eu acho que envelhecimento, tudo depende do ponto de vista que você olha. Né? Se você pensar que envelhecer é uma dádiva, que é uma oportunidade de você viver coisas novas, ter aprendizados novos, levar isso com bom humor, mas que também isso depende do seu investimento. Certinho. Doutora Núria, como fazemos para localizar você? Redes sociais, internet, site. E o telefone que vai aparecer aqui. E serão todos muito bem-vindos. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Trazer tanto acalento nesse momento de vida que é muito difícil se imaginar perder alguns detalhes, algumas autonomias ao longo da vida. Muito obrigado por trazer esse acalento. Obrigada. E para você que precisa de atendimento domiciliar, entre em contato conosco no 11 94007 5391 no WhatsApp ou no meu Instagram, @edivaldo.toledo, ou no Instagram da Cuidare, @Cuidare a Saúde. Eu aguardo você. Até a próxima semana. Tchau, tchau.